proféticos, né, dando continuidade aqui ao assunto do arrebatamento. A natureza pecadora, arruinada, será erradicada dos santos arrebatados. Eles não pecarão mais. Hebreus, capítulo 11, versículo 40. Alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E Hebreus 12, 23. A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aperfeiçoados diz respeito à pessoa na sua totalidade, corpo, alma e espírito. Números 24, 20. Números 24, 20. E vendo os amalequitas, proferiu a sua parábola e disse: Amaleque é a primeira das nações, porém o seu fim será a destruição. Amaleque tipifica a carne, ou seja, né, uma figura da carne. Se algum irmão for comentar esse trecho. Eu acho que o irmão colocou esse verso aí de Números 24, 20, porque aqui está falando que ela será para a perdição, né, no caso, ou seja, toda a carne, essa natureza pecaminosa, um dia, né, que nós ainda carregamos aqui, vai ser, vamos dizer assim, estipada, né, retirada. É por isso que fala também do aperfeiçoados aí. Penso que seja isso aí, por isso que ele colocou esse versículo de Números 24, 20, porque fala disso, né? Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será para a perdição. Isso aí, bom, Wesley falar isso me remeteu também a Caim. Caim, quando matou seu irmão, ele saiu da presença de Deus, né? A Caim representa um homem religioso, quem sabe que a religião é sempre na carne, e ele saiu e fundou cidades, né? E a cidade deu nome também dos seus filhos, parentes, alguma coisa assim. E quando fala da destruição aí, como o irmão colocou, realmente esses aperfeiçoados aí, quando forem levados para a presença do Senhor, quando estiverem com o corpo glorificado, não haverá mais a presença da velha natureza também nesse corpo. Só um versículo também lá no Evangelho de João, capítulo 6, 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Para complementar aí também esse pensamento. E você lembrou aí bem também que, quando você estava falando, estava lembrando que Amaleque, ele foi o primeiro a fazer guerra com o povo terreno de Deus, né? A primeira nação ali a fazer guerra. E também quando eu falei também da primeira nação, que eu lembrei de Caim, foi isso, né? E foi esse primeiro aí que fundou uma cidade. Então tudo isso aí nos remete a essas lembranças, né?
Vamos continuar aqui então, né, irmãos? Alguém tem mais algum comentário para fazer? Vou continuar então. As crianças com idade insuficiente para serem consideradas responsáveis por seus pecados, cujos pais, ou mesmo um deles, são redimidos, subirão também para encontrar o Senhor nos ares. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14. Santos. Versículo 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Os filhos de pais incrédulos serão deixados com seus pais não salvos para entrarem na tribulação. À medida que forem crescendo durante a tribulação, terão oportunidade de ouvir e crer no Evangelho do Reino. Se algum deles for morto durante os 7 anos de tribulação, sua alma estará salva com Cristo no céu. Mateus 18, de 10, versículo 10 e 11. Mateus 18, versículo 10 e 11. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai, que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. De qualquer modo, isto seria um ato de misericórdia, pois se fossem deixados para crer e atingir a idade adulta separados da operação da graça de Deus, iriam se tornar como seus pais incrédulos, rejeitando o Evangelho e sendo levados a juízo. A gente pode ler a nota aí, né? Nota. Por ocasião do arrebatamento, o mundo não ficará esvaziado de suas crianças. Deus não assaltará o berço do incrédulo no arrebatamento. Quem disse isso foi o C.H. Brown. Os tipos de juízos lançados sobre o mundo no livro de Gênesis nos dão indícios disso. Por ocasião do dilúvio, os incrédulos e suas famílias não foram tirados antes que caísse o juízo, como aconteceu no caso de Noé e sua família. Do mesmo modo, no julgamento de Sodoma e Gomorra, as famílias incrédulas daquelas cidades não foram tiradas antes que caísse o fogo e a saraiva, como aconteceu com a família de Jó. Boa. O Espírito de Deus, na forma como age atualmente, também será tirado da terra. Hoje ele habita na igreja que está na terra. A igreja é sua habitação. O Senhor prometeu que o Espírito jamais deixaria a igreja, uma vez que tivesse vindo para habitar nela. Atos 2, de 1 a 4. Atos 2, de 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13.
1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. E João 14, versículo 16. Evangelho de João 14. Versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quando a igreja for chamada para a glória, o Espírito Santo sairá deste mundo juntamente com ela para nunca mais vir habitar aqui. Isso não significa que o Espírito deixará de trabalhar sobre a terra. Porém, daquela hora em diante, ele fará sua obra neste mundo a partir de seu lugar no céu, como fazia antes de Pentecostes, na época do Antigo Testamento. Continuará a operar em uma diversidade de ações. Apocalipse 1:4. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Como no despertamento das almas, etc. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Alguns poderiam perguntar, como podemos saber quando o Espírito será tirado? Queremos que, pelas 3 passagens seguintes, fique evidente que isso acontecerá por ocasião do arrebatamento. João 14, 16 e 17, que o irmão acabou de ler. Na noite em que foi traído, o Senhor prometeu a seus discípulos que quando o Espírito de Deus viesse para fazer morada na igreja, em Atos 2, o irmão também leu, isso seria para sempre. Quando a igreja for chamada para fora deste mundo, do arrebatamento, o Espírito de Deus irá junto, pois o Senhor disse que ele, o Espírito, nunca os deixaria. Isso também é encontrado no livro de Apocalipse, nos primeiros 3 capítulos. Quando a igreja é vista como estando na terra, o Espírito é encontrado falando constantemente à igreja. Mas depois do capítulo 4, versículos 1 e 2, pode ler aí para nós? Apocalipse 4, versículos 1 e 2. Apocalipse 4, versículo 1 e 2. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvia falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Quando a igreja é representada como sendo tirada do mundo, o Espírito não é mais mencionado até os capítulos 14, versículo 13, de Apocalipse, Apocalipse 14, 13. Versículo 14. Capítulo 14, versículo 13. Versículo 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito,
para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os seguem. E Apocalipse 22, capítulo 17, versículo 17, perdão. Apocalipse 22, versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E que tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Os quais se passam após a tribulação. Compare também os capítulos 2 e 7, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 7, versículos 11, 17 e 29. Apocalipse capítulo 2, Versículo 7. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe-eia a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Com o capítulo 13, versículo 9 de Apocalipse, Apocalipse 13, 9. Se alguém tem ouvido, ouça. Note a evidente ausência de uma menção ao Espírito. Isso é visto também tipificado em Gênesis 24, onde é procurada uma noiva. A igreja para Isaac, Cristo, pelo servo, o Espírito de Deus. Assim que a noiva for assegurada pelo servo, ele a levou ao longo de todo o caminho de volta a casa, a Isaac, que estava aguardando por ela. Assim como o servo voltou para casa com a noiva, também o Espírito Santo voltará para o lar com a igreja, quando o Senhor vier no arrebatamento. Isso não quer dizer que o Espírito de Deus deixará de agir sobre a terra. Ele continuará a fazê-lo, de seu lugar no céu, assim como fez nos tempos do Antigo Testamento, vivificando as almas e etc. Mas quando a igreja for chamada para fora deste mundo, o Espírito deixará de fazer morada na terra. A partir dessa ocasião, o noivo, Cristo, a noiva, a igreja, os amigos do noivo
os santos do Antigo Testamento estarão juntos para sempre. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Hebreus 11, 40. Hebreus 11, 40. Um momentinho só. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Se alguém não tiver algum comentário. Vou continuar, irmãos. Bruce coloca um trechozinho aqui, não sei se é de uma música, um verso que ele escreveu. Vou ler aqui. Eu e ele, radiante glória, iremos profundo gozo desfrutar. Meu gozo será estar com ele para sempre, e o dele de ter-me ao seu lado. Continuando, a igreja não passará pela tribulação. Ela será levada para a glória da vinda do Senhor, o arrebatamento. Eu te guardarei da hora da tentação, tribulação, que há de vir sobre todo mundo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Tudo se passará num momento, no piscar de olhos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 56. Primeira Coríntios, capítulo 15, de 51 a 56. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aqui esse trechinho final aí, que ele fala que a igreja não passará pela tribulação, por isso que a gente está lendo aqui sobre o arrebatamento, e a gente sabe que o arrebatamento, né, o Senhor vai vir levar a sua igreja, e depois é que vem esses últimos 7 anos aí, né, a última semana profética de Daniel, são 7 anos, que é a tribulação. E é bom a gente sempre estar reafirmando isso, porque esse entendimento, né, a gente tira das escrituras aí, todos esses trechos que foram falados,
nos fala, né, da glória do Senhor Jesus Cristo, né, nos fala daquilo que ele é e do que ele é para nós, né, como noivo, como cabeça da igreja e noivo, e também nos fala da salvação já garantida, né, porque quando a gente entende que todos aqueles que são salvos, né, que creem no Senhor Jesus, recebem o Espírito Santo, e a gente entende que o Espírito Santo ele vai estar conosco, ou habitando em nós, para sempre, né? E então a gente entende que quando o arrebatamento, o Senhor, o Espírito Santo também vai junto com a igreja e sai daqui dessa terra, deste mundo, e deixa de estar atuando, né, através da igreja e do testemunho cristão. Então, esse entendimento é fundamental para a gente compreender a questão da salvação, que uma vez salvo, salvo para sempre, porque aqueles que são salvos têm o Espírito Santo habitando nele, e compreender também que a igreja, né, não passará pela tribulação. Muitos cristãos aí acham que a igreja vai passar pela tribulação, alguns até ensinam os outros a estocar comida, a conservar comida, porque quando estiver passando pela tribulação, aqueles momentos difíceis, terremoto, guerra, você vai ter que se esconder, vai ter que estocar comida, essas coisas todas. Então, mas esse não é o que a palavra de Deus tem nos ensinado. A igreja não passa pela tribulação. Eu queria ler também um outro trecho, que o irmão aí não comentou, mas está em Romanos, capítulo 5, os versos, vou ler a partir do 8 até o 10, fala assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, esse trecho aqui de Romanos nos fala que nós sendo já justificados, ou seja, sendo já justificados, né, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, ou seja, tendo já essa salvação, a salvação da alma, né, salvação que nos dá a vida eterna, depois ele fala que seremos também salvos da ira, né, seremos por ele salvos da ira, porque a ira é o juízo de Deus, né, que virá sobre este mundo, que a gente sabe, que conhece, e sabe que é a tribulação, né, aqueles 3 anos e meio do princípio das dores, depois mais 3 anos e meio da grande tribulação. Então, esse período todo a gente chama de tribulação. E a palavra nos ensina que nós seremos salvos, ou seja, dessa ira que Deus vai derramar sobre este mundo aqui. Nós estaremos a salvos, ou salvos lá no céu com Cristo Jesus. E quando isso vai ocorrer? No arrebatamento, né? O Senhor vai nos tirar através do arrebatamento e nos levar para estar com eles. Somente isso, irmãos. Que estava pensando aqui, que ele diz aqui nesse momento aqui, né? A partir dessa ocasião, o noivo Cristo, a noiva, a igreja, os amigos do noivo, os santos do Antigo Testamento estarão juntos para sempre. Assim, quão precioso a gente poder assim meditar na posição que nós temos perante Deus, né? Que é a mesma posição que nosso Senhor Jesus Cristo está. Na palavra, a gente vê que os santos do Antigo Testamento, né, igual a gente vê essa figura aqui de um casamento, né? Quão íntimo é a nossa posição com o Senhor, né? Nós somos vistos como uma noiva, né? É diferente dos amigos, né? Não estou dizendo que eles são menos, nada disso, né? Mas a posição da igreja em relação a Cristo
né? A posição que nós temos hoje pela a graça é algo, assim, insondável, né? Então, quando a gente vê esse caráter, né, desse casamento, né, a noiva com Cristo, né, e os amigos ali, os santos do Antigo Testamento, né, a gente consegue compreender essas grandezas. A gente vê um pouquinho, assim, né, dessas riquezas lá em Efésios, né, Efésios capítulo 2, versículo 6, Paulo fala, né, e nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, né? Então a gente sabe que o Senhor Jesus ele está ali sentado à direita, né, do Pai, e é nesse mesmo lugar que nós estamos, né? E eu acho assim, né, quão precioso é isso a gente parar para pensar, né, na posição nossa, né, que a gente está desfrutando nessa dispensação, né? Essa relação é bem mais íntima do que aquela relação que os antigos, né, tiveram, né, em relação a Deus, né? Tanto que eles não chamavam Deus de Pai. Hoje nós temos o privilégio, né, de chamar Deus de Pai, né? Hoje nós somos filhos de Deus, né? Quão grande, né, essa essa nossa riqueza que temos agora, né? É imensurável. E outro ponto também que eu achei interessante, eu estou vendo bastante assim os irmãos comentarem sobre esse aspecto, né? Quanto tempo que falta para o Senhor Jesus vir buscar a gente, né? É um piscar de olhos, é um piscar de olhos, né? E eu vi, eu acho que uma vez foi no escrito do Darby, né? Uma exortação que eu achei bem interessante para a gente, que é assim, né? Quando a gente recebe um, um telegrama, uma mensagem, né, de algum amigo, querido nosso, né, parente, distante, está falando assim, oh, estou indo aí tal dia, né, estou indo aí tal dia te visitar e tal, e a gente, né, por ser um ente querido, um amigo querido, o que a gente vai fazer? A gente vai se preparar todo, né, vai programar, vai arrumar a casa da gente, né, deixar tudo em conformidade para receber aquele amigo querido, aquele parente, né? E o Senhor Jesus prometeu, né, que viria nos buscar, né? Ele prometeu lá em João 14, né? Vamos ler lá que é precioso demais, né? João 14. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Então, assim, irmãos, quão precioso é isso, né? O Senhor prometeu que vem nos buscar, então Ele está vindo, né? E quando que Ele está vindo? É agora, a vinda dele é agora, piscar de olhos, né? Então, como a gente deve estar preparado para receber, né, nosso Senhor, né? Mais do que qualquer outro amigo, querido, parente íntimo nosso, né, que vem nos visitar, a gente tem um Senhor que está vindo, né, que está vindo nos levar. Então, e essa expectativa, né, deveria mover, né, nossos corações a estarmos, né, preparados, né, com a casa limpa, pronta, para ser recebidos, né? Ser levados assim, né? Para estar com o Senhor, né? Na verdade, a casa não é essa aqui, né? A casa é Ele que está fazendo para a gente. Mas a gente deveria estar nessa situação, né? De estarmos preparados, né? Para estar com o nosso Senhor, né? Então, é uma exortação que eu queria trazer aí para os irmãos e um comentário.
que eu tinha abrido aqui, tinha esquecido de mencionar, está também no livro de Efésios, né? No primeiro capítulo, do versículo 20 até o final, que é o versículo 23, que diz assim, né? Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E assim, irmãos, queria chamar esse detalhe aqui no finalzinho, né? Constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, né? Que corpo que é esse, né? A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Eu vi outra vez também um irmão comentando, né? Que nós fazemos parte, né, dessa plenitude do Senhor, ou seja, quando ele coloca essa figura de um corpo, né, é como se o Senhor não fosse completo sem nós. Então, quando traz essa ideia de que a igreja passa pela tribulação, ou aquela ideia de que parte da igreja só vai ser elevada e outra parte vai ser deixada, é falso. Né? O Senhor não vai levar a metade do corpo dele. Né? Então, como que o Senhor traz, né, as figuras para a gente ter uma compreensão, né, de como que fato é as coisas, né? Como de fato é as coisas, né? Então nós, né, a igreja, somos o corpo de Cristo, né? A gente é essa extensão dele. Então ele não vai deixar, né, a sua noiva passar na tribulação e nem levar metade da noiva e deixar outra metade aqui, não. É o corpo dele. O corpo, então, o corpo dele, ele retira, né? O corpo dele que é santo, lembrando que a igreja, o testemunho da igreja é arruinado, infelizmente. Mas a igreja é santa e imaculada. Não pelo que nós somos ou que nós fazemos, não. Mas é pelo que o Senhor fez pela sua noiva. Ele a fez assim, santa e imaculada. Né? Não lembro o versículo agora que diz isso, se os irmãos puderem me ajudar. Né? Acho que está lá no 2 Coríntios, né? Paulo fala, né? E vos apresentar como noiva, virgem, santa e imaculada. Né? Você lembra? A gente lê, né? Efésios capítulo, se não me engano, capítulo 5. Deixa eu procurar. É, 2 Coríntios mesmo, irmão. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, né? Que Paulo diz assim, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo, né? Todas as versões que dizem, né? Imaculada. E essa é a posição da igreja. A igreja é pura, imaculada, ela não tem mancha, né? Nós, infelizmente, né, nesse corpo caído, a gente tem essas características ainda, né? Necessitamos da ajuda do Senhor constantemente, mas a igreja não, a igreja como um todo, como o corpo de Cristo, né? Ela é santa, ele fez ela santa, né? Então, ele não vai deixar ela passar aqui para um lugar de juízo. E a gente está vendo os irmãos escorrendo aqui, o Bruce, né? Os versículos que mostram isso, né? Que é a nossa bendita esperança, né? Então, também, voltando para aquele ponto que eu tinha levantado, né? A posição que nós temos diante de Deus, né? Em Cristo. É algo totalmente, assim, inimaginável, né?
é algo extremamente, falando, né, como homem, melhor, né, do que aquela expectativa que os santos do Antigo Testamento tiveram, né? Eles vão estar lá também, mas a nossa relação com Cristo, né, o nosso vínculo com Ele é um vínculo que a gente pode dizer que é um vínculo maior, né? Estamos em Cristo, né? Fazemos parte desse corpo. Então, que a gente possa meditar nisso, que isso possa fazer, né? Cada dia mais, enquanto o Senhor não vem, né? Nos constranger, né? Que nem a palavra fala, né? O amor de Cristo nos constrange, né? Que esse amor possa nos constranger, né? A gente não entende o tamanho da graça que não foi nos dada ainda, mas que esse amor possa nos constranger cada dia mais a mover nossas vidas, né? Em conformidade com o Senhor, né? Largando esse mundo de lado, né? As coisas desse mundo, as coisas da carne, resistindo ao nosso inimigo, né, que, que é o acusador dos nossos irmãos, né, Satanás. Então, é a palavra que eu queria trazer, essa aí, irmãos. Essas coisas. Todos os que não conhecem ao Senhor Jesus Cristo como Salvador, cujos pecados tiverem sido lavados, cujos pecados não tiverem sido lavados em seu sangue, serão deixados na terra para passar pela tribulação. Mateus 25, versículo 10 a 12. Dal, não tô conseguindo te ouvir, irmão. Desculpa aí. E agora, tá ouvindo? Agora sim, agora. Beleza, obrigado, Marta. Então, Mateus, capítulo 25, de 10 a 12. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. A gente pode continuar, então. O Evangelho da Graça de Deus, Atos 20, 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus. Que promete justificação pela fé em Cristo e o céu como lar eterno já não será mais pregado. Aqueles que conscientemente rejeitaram essa grande salvação nunca mais terão outra oportunidade de serem salvos. Hebreus 2, versículo 3. Hebreus 2, versículo 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? E Atos, capítulo 13, versículo 38 a 41. Atos 13, 38, né? 41. 41. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo que, pela lei de Moisés, não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê.
Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei, porque opero uma obra em vosso dia. Ora tal que não crereis, se alguém vos contar. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas palavras, as mesmas coisas. E, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. É o 43 mil. Tá certo aí? E até o 41, irmão, mas é isso aí. Ah. Na hora pode parar, viu? Quando ultrapassar um pouco, porque às vezes esqueço o versículo final. Pode Tá ter. certo. Tá. Irmãos, eu estava pensando aqui, né, aproveitando esse gancho aí, e hoje, muito nas denominações, a gente vê que é pregado, né, que as pessoas, que está errado é a gente. Então, é a hora da gente parar, né, e orar, pedir ao Senhor direção. E muitos têm confundido com essa questão, né, de apostatar da fé, né, ou se desviar da fé, né. É justamente o que vai acontecer com aquelas pessoas que ouvem o Evangelho, né? Muitas se batizam, se proclamam cristãos, mas nunca creram com o coração, né, no Senhor Jesus Cristo. E quando a igreja for retirada, esses que ficaram são justamente estes os que apostataram da fé, né? Não sobrará mais sacrifício para eles, né? Gostaria de ler um versículo lá em em Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 4. Diz assim: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Né? Então, assim, irmãos, essa passagem aqui, né, não está falando de pessoas, de verdadeiros crentes. Estão falando justamente do joio. O joio ele é participante, né? Ele é participante da palavra, ele louva a palavra, né? Eles, né, em certa medida, eles também têm o conhecimento das virtudes, né, do século futuro, das coisas que vão acontecer, mas só que eles não creram de coração, né? Essas pessoas são justamente aquelas que vão ser deixadas aqui, né, para serem levadas, né, à operação do erro, né, que é o próprio Deus que vai enviar essa operação do erro, né? Porque a partir do momento que a igreja é retirada, essas pessoas que não creram, né, na verdade, rejeitaram o amor à verdade, né, que os poderia salvar, igual a gente vê lá em 2 Tessalonicenses, não vai restar mais sacrifício para essas pessoas, né? O destino delas vai ser o quê? Vai ser a condenação. Então, quando a gente vê a palavra falando, né, de naufragar na fé, ou, né, apostatar, desviar da fé, é justamente isso, né? São pessoas que se fizeram participante da, da palavra, né, do que a igreja desfruta, né, o joio que está no meio nosso, né, nas denominações, em todos os locais, mas só que não creram de coração. Esses que são os apóstolos, né? Um verdadeiro cristão, ele não apostata mais a fé, porque a fé
nem algo que é dele, né? A fé vem de Deus, a fé é algo que foi, né, carimbado em nós, igual a gente vê em Efésios, né? É um selo, né, marcado, cravado aqui para a redenção, né, no dia do Senhor, né, o dia que o Senhor vier nos buscar. Então a gente, os verdadeiros crentes, né, eles estão na mão do Senhor, né? Nem ele, nem nós mesmos podemos nos arrebatar, né, das mãos do Senhor, né? Então, nada pode arrebatar um verdadeiro crente da mão do Senhor. Só que, infelizmente, né, e o Senhor, sua plena sabedoria, sabe de tudo, né? Já deixou, né, essas palavras escritas, né, justamente para a gente entender o que vai acontecer com aquelas pessoas que rejeitaram essa verdade. Rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar, né? Segundo a Tessalonicenses. Deixa eu abrir aqui para a gente ir lá. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Né? Então, o próprio Deus enviará, né, essa operação do erro, né, para que essas pessoas creiam na mentira, creiam né, na besta romana, no anticristo, né, e sejam todos condenados. Esse é esse ponto aí, irmãos. O Senhor guiará seus santos à casa de seu Pai, à casa do Pai, nas alturas. João 14, versículos 2 e 3. Evangelho de João 14, versículos 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E Hebreus 2, 13. Hebreus 2, Capítulo, versículo 13. 13, Zagalo. 13. E outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim, e aos filhos que Deus me deu. Após haver levado seu povo para a casa do Pai nas alturas, o Senhor os assentará à sua mesa e os servirá de alegria celestial. Lucas capítulo 12, versículo 37. Lucas capítulo 12, versículo 37. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Precioso isso aí, né, irmãos? Amém. É o que a gente estava conversando, né? Está vigiando, ó, o Senhor tá vindo aí, irmãos. Algum irmão tem algum comentário a fazer nesse trecho aqui? Então vamos seguir, então.
O tribunal de Cristo será estabelecido no céu, onde o Senhor se assentará como juiz. Existem 3 razões principais para haver um julgamento. Primeiro, para magnificar a graça de Deus em atender às nossas necessidades como pecadores. Isso mostrará quão grande foi, na realidade, a nossa dívida em razão do pecado. Quantos os pecados e falhas de nossa vida forem manifestados. Iremos aprender quão imensa é a sua graça em passar por cima de tudo isso. A segunda razão é para que, em todas as coisas, seja revelada a perfeita sabedoria de Deus. Ele se identificou com seu povo. Naquela ocasião, ele responderá a todas as perguntas difíceis que tivemos acerca de nossas vidas. Ele mostrará a razão porque as incômodas dificuldades foram necessárias para a nossa formação. A terceira razão é para que sejam determinadas quais as recompensas, galardões dos santos e o lugar que ocuparão no reino. O resultado disso estimulará o eterno louvor dos santos de Deus. O caráter da sessão não será judicial. Não serão pecados dos crentes que estarão em questão. Isso já foi resolvido de uma vez para sempre pela obra completa de Cristo na cruz. O conhecimento disso dá ao crente grande ousadia, uma vez que lhe assegura que não será surpreendido pelo dia do juízo. 1 João, capítulo 4, versículo 17. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 17. Isso mesmo. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque, qual ele é, somos nós também neste mundo. O crente pode descansar em perfeita confiança na palavra de Deus, que é fiel e lhe diz que não entrará em condenação. João 5, 24. 5:24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas as ações do crente, segundo Coríntios 5, versículo 10, Segunda Coríntios 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Sua obra serviu executada para o Senhor. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 9 a 15. Primeira Coríntios, capítulo 3, versículo de 9 a 15, não é? Você falou? A 15, irmão. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata,
pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Seus motivos, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 4 a 5. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Romanos 2, versículos 16. Romanos 2:16. 15 e 16. 15 e 16. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando justamente a sua consciência. Testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens. Por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Suas palavras, Mateus 12, versículos 36 e 37. Mateus 12, 36 e 37. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. E seu exercício pessoal. Romanos 14, versículo 1 a 12. Romanos 14, 1 a 12. Isso. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o. Não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Foi até onde mesmo? Até o 12, foi? Até o 12, irmão. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu, e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus.
será tudo repassado diante do santo olho do Senhor Jesus Cristo. Tudo na vida do crente será manifestado naquele dia, tanto o que praticou antes, como depois de sua conversão. Isso revelará o que foi o ilimitado amor e a paciente graça do Senhor durante a vida do crente. Os crentes bendirão a mão que os guiou e o coração que os planejou, tudo enquanto aprendiam que seu caminho é perfeito. Salmos 18, versículo 30. Salmos 18, 30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Algum irmão quer comentar esse trecho aqui, antes da gente ler a nota? Existem dois tipos de juiz. Cristo executará juízo no caráter de ambos. Um tipo de juiz é aquele que está no caráter de alguém investido de autoridade para declarar a sentença em juízo sobre um réu culpado. Por exemplo, um juiz que atua nas cortes judiciais de um país. O cristão nunca se encontrará perante Cristo nesse caráter de juiz. João 5:24, Romanos 8:1. O irmão já leu. Outro tipo de juiz é o que atua como um árbitro, tendo conhecimento suficiente para decidir o mérito de um determinado assunto. Por exemplo, um juiz de algum concurso ou exposição de arte. Esse tipo de juiz avalia a qualidade e beleza de uma determinada obra e exposição. É neste segundo caráter que Cristo é visto como juiz para os crentes. Aqui outra provável canção, né, algum hino que o Bruce colocou aqui, né, no trecho. Quando estiver diante do trono presente, coberto de ardores que não conquistei, então ao Senhor conhecerei plenamente. E então saberei o quanto tenho e não sei. Precioso, né? Alguns irmãos vão querer comentar esses trechos aí, ou a gente pode continuar? Alguns poderão discordar disso, mas as Escrituras, 2 Coríntios 5, 10, não sei se a gente já leu ela. O microfone está mutado, viu, Dal? Valeu. Já leu, já, mas a gente lê aqui. 2 Coríntios 5, 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Declaram claramente que trata-se de ações efetuadas por meio do corpo, não das ações praticadas após a conversão. Todos nós estávamos no corpo antes de sermos convertidos. Será necessário ter tudo manifestado na vida do crente, para mostrar que a inigualável graça do Senhor é tão grande que a tudo sobrepuja. Onde mudou o pecado, a graça mudou ainda muito mais. Romanos 5, versículo 20. Esse trecho que a gente leu. Deve ser também lembrado que os santos estarão glorificados nessa ocasião e não serão manchados pelo conhecimento de tais coisas reveladas. Naquele dia aprenderemos de uma vez para sempre como é a carne.
e isso tão somente magnificará a graça que nos buscou e nos encontrou. Ninguém estará apontando o seu dedo a outrem. Todos terão sido levados para lá com base numa só coisa: graça, e tão somente graça. E então, ao descobrirmos, em meio a tudo isso, que ele encontrará um motivo para nos galardoar, seremos vencidos por uma compreensão de seu amor e graça de uma forma muito mais profunda do que jamais poderia ser alcançada, se não fosse tudo revelado a nós. Isso irá gerar as mais altas e vibrantes notas de louvor. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. A gente para por aqui então, irmãos? Bem, a pergunta foi: serão poupados os filhos dos incrédulos na tribulação? Essa pergunta, né? Estão me ouvindo aí? Irmão, eu dei uma caidinha aqui. Estão me ouvindo aí? Irmão Wesley, foi eu que fiz. Isso. Qual que é a pergunta? Né? Então, a pergunta é: serão poupados os filhos dos incrédulos na tribulação? Acho que a gente leu essa parte aí, né, do trecho do livro do irmão Bruce antes, falando que as crianças que são filhas de pais incrédulos, ou seja, que não creram no Senhor Jesus, elas vão entrar na tribulação. Então, elas terão a oportunidade de quando, se... Né, a gente sabe que a tribulação vai ser momentos terríveis, né? São momentos que nunca se passou aqui na Terra antes, momentos bem terríveis mesmo. Às vezes as pessoas confundem quando vê negócio de guerra hoje, terremotos, as coisas, e acham que está chegando o fim, o juízo final, o princípio, e não tem nada a ver. Essas coisas sempre aconteceram na Terra. Mas a tribulação é um acontecimento que nunca aconteceu na Terra. Então, esse período aí de tribulação, então, muita gente vai morrer por conta das guerras, por conta dos terremotos, por conta das pestilências e tudo mais. Então, a criança que entrar na tribulação, né, nesse período da tribulação, por ser filha de pais incrédulos, por pais que não creram no Evangelho e vão entrar na tribulação, essas crianças, né, se elas morrerem por conta dos juízos que vêm na tribulação, durante a tribulação, a gente sabe que toda criança ela vai estar com o Senhor. Toda criança é assim hoje e vai ser assim também durante o período da tribulação. E quando elas deixarem de ser, vamos dizer assim, crianças, ou seja, estiverem já na idade de responsabilidade e entrar na idade de responsabilidade, aí elas terão a oportunidade e vão ouvir o evangelho do reino, né, que vai estar sendo pregado ali durante o período da tribulação, o evangelho do reino. E se elas crerem no evangelho do reino, bem, né, vão poder entrar aí no milênio, ou serem salvos, se morrerem, vão estar com o Senhor também. Então, é assim, né? Mas o que é certo é que as crianças de pais incrédulos, os dois, elas entram na tribulação. Agora, se um dos pais é cristão, né, criança, a gente está falando de crianças, né? Se um dos pais é cristão, quando o Senhor vier e arrebatar esse pai dela, seja a mãe, ou seja o pai, ou seja os dois, a criança também vai ser arrebatada juntamente com sua família. Quantos anos? Eu acredito que seja 12. Ou é menos? Sei. Não sabe? Ninguém sabe. Não sei. Não sabe. Só Deus.
Deus sabe, com certeza. Tá bom, então. Um abraço. Do galardão, do tribunal de Cristo e do juízo, né? Existe, a gente sabe que quando a gente lê lá em João, capítulo, Evangelho de João, capítulo 3, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui, Evangelho de João, capítulo 3, fala assim, capítulo 3, 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará aqui na minha Bíblia está condenação, mas tem outras traduções que trazem juízo. E não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, a gente tem esse juízo aí, né, esse tipo de julgamento ou juízo, que é para a condenação. Né? Por isso que algumas traduções, em vez da palavra juízo, traz a palavra condenação. Porque se não creu, já está condenado, né? Se não creu, está condenado. Vai passar pelo juízo? Vai primeiro para o tribunal de Cristo também, só que esse tribunal de Cristo agora no caráter do trono branco, né? Onde ali todos que comparecer àquele tribunal, né? O grande trono branco ali, eles vão comparecer a esse juízo para receber uma sentença de condenação, porque não creram, né? E nós temos também esse juízo que a gente acabou de ler, que é o tribunal de Cristo, com relação àqueles que creram, né? Os crentes, os cristãos, os santos do Antigo Testamento, né? Depois vai ser os santos também os santos da tribulação, todos, né, vão passar por esse tribunal de Cristo, mas aí já não tem esse caráter de condenação, é um tribunal com um caráter vamos dizer assim, de avaliação ou de qualificação, vamos dizer assim, do cristão, mostrando toda a sua vida, o que ele fez, as obras, os seus exercícios aqui neste mundo, tudo mais. E a gente vê aí Bruce Antes falando que cada um receberá de Deus o louvor, o galardão, o louvor. E aí nesse tribunal de Cristo, aí nós vamos poder entender, né, quão imensa foi a graça em relação conosco, né? Quão imensa. Antes, durante e depois, né? Durante a nossa caminhada, a gente sabe que é por graça que nós caminhamos aqui, né? Por graça nós somos sustentados, somos firmados, somos livrados, e tem muita coisa que a gente faz e que a gente lá, o Senhor vai nos mostrar que o Senhor nos livrou, viu? O Senhor nos livrou, nos manteve, nos firmou, né? E a gente pôde chegar lá, né? Porque Ele estava nos sustentando, Ele estava no seu amor e na sua graça nos conduzindo. E a graça dele é imensa. Então tem esse juízo. Então o tribunal de Cristo, né? Tem esse caráter aí. E a gente fala às vezes do galardão, né? Que alguns irmãos às vezes insistem, ó, o galardão, meus irmãos, a gente não, o cristão não tem que andar fazendo as coisas para o Senhor por causa de galardão. E é verdade, a gente faz isso tudo pelo Senhor porque Ele nos amou primeiro, né? Ele nos amou, Ele nos salvou, Ele nos deu vida, Ele nos tirou das trevas, o Senhor Jesus. E tudo que fazemos para Ele ainda é pouco. Ou, como está lá no Evangelho, depois de fazer tudo, considerai-os como servos inúteis. Né? Depois de ter feito tudo, nós temos que nos considerar como servos inúteis. Então, mas a palavra de Deus fala sobre o galardão, por quê? Para nos dar uma motivação. Né? Então, você vê que isso também é graça. Isso também é graça.
porque a gente tem toda a motivação, a motivação maior de todas, que é a salvação em Cristo Jesus, a própria pessoa do Senhor Jesus, tudo que ele fez. Se a gente pensa no Senhor Jesus, olha para ele, lembra e pensa e medita em tudo que ele fez por nós, de onde ele nos tirou, né? E o que ele fez, como ele fez e o que ele é, né? Então a gente não precisaria nem da palavra do Senhor falar sobre galardão, mas só que a palavra fala. Então eu entendo que se a palavra fala, é porque nós precisamos também conhecer isso e precisamos desse incentivo também, essa motivação a mais, essa palavra para nos fortalecer, firmar nessa caminhada aqui nesse mundo. Em João, quando os irmãos leram aí sobre as obras que cada um vai fazer, e aí o Senhor vai julgar também os motivos, e aí em João, o Romanos 14, aliás, no final, ao 14:2, ele fala assim, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, a gente falou de juízo, falou do tribunal de Cristo, e nesse capítulo 14 aqui fala muito de a gente não julgar o irmão, né? Sobre questões aqui que a gente pode ler ali de alimento e outras coisas mais. Mas a gente tem que estar separando essas coisas, o que é o exercício pessoal do irmão, né? O exercício pessoal dele. Então, cada um vai dar conta de si a Deus, nos seus exercícios de fé, na sua caminhada, né? no seu proceder diante de Deus, né? Mas eu queria destacar aqui que existe também, e a palavra de Deus coloca aí também, aquilo que, aí eu falo aí para os irmãos que estão em comunhão, né? Em assembleia. Existe também aquilo que a gente faz e aquilo que a gente procede e que a gente vai prestar conta ainda aqui, né? Diante da assembleia, ou seja, perante a assembleia, e aí estamos vamos dizer assim, sobre o escrutínio e o julgamento da Assembleia. Então, isso a gente vê lá em 1 Coríntios, a partir do capítulo 5, quando dá o exemplo do irmão ali que estava em pecado moral, e a gente vê também em 1 Coríntios 11, quando fala ali, Paulo está corrigindo os coríntios sobre a mesa do Senhor, e ele fala sobre a gente nos julgarmos a nós mesmos, senão para não sermos julgados, né? Então, existe essa questão também, que aí já é uma questão de exercício nosso de fé, que envolve um testemunho público, que envolve aquilo que é relativo à mesa do Senhor, que é santa, que é do Senhor e que é santa. E esse testemunho público, né, e por estarmos assentados à mesa do Senhor, ou seja, em comunhão com o Senhor na sua mesa, e em comunhão com os irmãos, a mesa do Senhor, nós temos determinadas situações em que somos colocados, ou somos colocados numa posição de sermos julgados, né, pelos irmãos, por determinadas atitudes nossas, seja por um pecado moral, um pecado eclesiástico, ou um pecado doutrinal. Então, nesse tipo de exercício, nesse tipo de caminhada ou de exercício que a gente pratique, né, que envolve o testemunho, o testemunho do Senhor aqui neste mundo, que está aonde? Está na casa de Deus, né, que é coluna e baluarte da verdade. Então, que envolve isso, nós estamos sujeitos, sim, a julgamento dos irmãos, ainda agora, né? Então, em julgamento e disciplinas. Então, só para deixar assim esclarecido para os irmãos, que existe também, né, esse julgamento quando se fala da casa de Deus,
da Assembleia de Deus, quando se fala da mesa do Senhor e do testemunho, né, dessa fé, do testemunho de Cristo aqui neste mundo que está sobre nossa responsabilidade como igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade. Então, aí, nessas situações, nossos exercícios, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala e aquilo que a gente pratica, né, está sob escrutínio também da Assembleia, né, quando isso possa comprometer o testemunho de Cristo, né, e o nome do Senhor Jesus Cristo, porque a gente entende que estando nós reunidos, né, somente ao nome do Senhor Jesus, quando se fala ao nome dele, significa que devemos honrar a esse nome e devemos andar conforme, né, o caráter moral e os mandamentos e os pensamentos e a vontade dessa pessoa bendita que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que estamos reunidos somente ao nome dele. A ele devemos honrar, glorificar e andar conforme ele tem nos proposto, tem nos guiado. Então é só isso mesmo, com alguns comentários que eu ia fazer com os irmãos sobre essa questão, esses pontos aí de juízo, julgamento, tribunal de Cristo, e para dar uma esclarecida maior sobre essas coisas. Eu queria pedir a algum irmão que trouxesse mais um pouco de esclarecimento a respeito desse versículo. Deixa eu só achar aqui. E quando fala a respeito dos santos do Antigo Testamento, né? Ora, todos estes, Hebreus 11, 39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aí eu queria saber, assim, a respeito dessa última parte aqui, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Algum irmão podia dar uma clareada mais nessa passagem? Welter, eu vou comentar só um pouquinho aqui, assim, um pouco de entendimento que eu tenho aqui dessa passagem. Essa epístola de Hebreus, ela, por alguns momentos, sempre fala disso, né, de melhor, né, e aí está falando de nós, né, a igreja. Algum irmão aí, durante a leitura do livro, comentou até sobre acho que foi o irmão Marden mesmo, falando sobre como nós temos bênçãos celestiais e todas as nossas bênçãos, né, são assim, melhores, são maiores que as bênçãos do povo terreno, né, de Deus, que seria o povo de Israel, ou os hebreus aqui, né, para quem essa carta aqui foi dirigida, né, mas no caso aí para hebreus cristãos, né. Então a gente sabe que as promessas deles todos eram aqui para a terra, e as nossas promessas são todas celestiais e maiores e melhores, né? Quando a gente pensa, Martin comentou duas, mas a gente, quando a gente vou comentar uma, por exemplo, que foi o que ele comentou, que nós podemos chamar Deus de Pai, coisa que o hebreu, o judeu, ele não ousava fazer isso, inclusive quando o próprio Senhor Jesus Cristo chamou Deus de Pai, eles quiseram pegar em pedra para apedrejar o Senhor Jesus, porque estava dizendo que o Senhor Jesus estava se fazendo Deus, né? Porque estava se dizendo filho de Deus, então criaram a Deus também, né? Então, mas a gente sabe que realmente o Senhor Jesus é Deus e filho de Deus e é para Deus, mas eles, como incrédulos, né, por não crerem, acharam que Jesus estava falando alguma blasfêmia e pegaram em pedra para apedrejar o Senhor. Mas por quê? Porque eles não tinham
essa bênção, né? E nem tinha, e como o povo de Deus terreno, eles não foram colocados nessa posição de filhos, né? Não foram. Mas os cristãos, o povo celestial de Deus, a igreja, todo aquele que crê, a gente lê lá isso em Efésios, né? Efésios no capítulo 1, nós somos agora, como cristãos, somos filhos de Deus, né? Somos filhos de Deus e podemos chamar Deus de Pai, né? Podemos chamar Deus de Pai. Então, é uma posição melhor, né? É uma posição melhor do que a dos hebreus, no caso. E a gente sabe que é uma posição de maior, vamos dizer assim, intimidade com Deus, né? Porque o filho, ele tem mais intimidade com o pai. Pode chegar ao pai e ter mais liberdade e mais de ir e falar com o pai do que um que não é filho, na verdade. E depois tem a questão também, né, que a igreja é a noiva de Cristo, a gente vê, né, toda onde a igreja está nas afeições do Senhor, né? Então, quando a gente imagina que para o noivo, né, a pessoa que tem um lugar de maior afeição para ele no seu coração é a noiva, então a gente entende que nós, como igrejas, temos um lugar no coração do Senhor Jesus, né, de afeição e de intimidade, de amor ali, mais elevado ou melhor do que o próprio povo de Israel, o povo terreno de Deus ali, né? Tem essa posição aí, né? Então, mas, como eu falo aqui, está falando que eles não alcançaram a promessa, porque esse capítulo 11 aí está falando sobre a fé, e depois fala sobre, vamos dizer assim, os heróis da fé, no caso, né? Todos aqueles santos lá do Antigo Testamento, que, por fé, né, fizeram coisas grandiosas ali, e por fé foram fiéis a Deus, né, no caso ali a Jeová, no Antigo Testamento, e muitas vezes sem entender muitas das coisas que eles estavam fazendo, sem compreender todos aqueles rituais, toda aquela lei que foi dada, aquela religião, né, judaica, aquele sistema de culto e adoração judaico, mas por fé, né, eles creram que eles alcançariam a promessa, né, porque viria aquele que traria para eles essa libertação, essa salvação, porque ali os sacrifícios, né, eram feitos e tinham que ser repetidos, porque eram feitos com animais, eram sangue de animais, e que não servia para aperfeiçoar realmente completamente, né, aqueles que ofereciam sacrifício. Eles tinham que estar fazendo aquilo repetidamente, anualmente, para poder obter o perdão dos pecados. Mas os profetas já falavam daquele que viria, o Messias, o Senhor Jesus Cristo, né? E que neles ali, eles iam encontrar, né, a salvação e todas as promessas, mas sempre eles pensando nas coisas aqui deste mundo terreno, né? A nação de Israel seria posta como cabeça entre as nações se tivesse recebido o Messias, né? Com a vinda do Messias, isso iria acontecer. O Messias veio para eles, eles não receberam. Mas isso ainda vai acontecer, essa promessa. E essa promessa, né, ela vai estar realmente completa, porque quando o Senhor Jesus vier agora para estabelecer o seu reino, ele vem com sua igreja, né? Os santos lá do Antigo Testamento, que são os amigos da noiva, e com a igreja. Então, aí vai estar completo o Senhor Jesus Cristo, cabeça, o seu corpo, a igreja, né? Então, aí vai vamos dizer assim, estar aperfeiçoado, completo. Tudo estará completo. Porque antes eles tinham essa promessa somente, né, na questão do Messias, mas a igreja era um mistério que estava oculto no coração de Deus. Mas a gente sabe
que esse mistério oculto no coração de Deus estava lá desde antes da fundação do mundo. Né? Desde antes da fundação do mundo. O povo de Israel está no coração de Deus desde a fundação. E nós, a igreja, antes da fundação do mundo. Então, mas eles não sabiam disso. Eles não sabiam. Então, eu creio que é assim, né? É a igreja aí completando essa promessa que está para eles, porque completando ou aperfeiçoando, por quê? Porque Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo, eles vão estar recebendo o seu Messias assim, e assim de forma completa, como Deus assim propôs no seu coração desde antes da fundação do mundo. É só isso, eu tenho esse pensamento aqui, mas não sei se algum irmão tem alguma coisa a mais sobre isso, que possa esclarecer melhor. Bom, irmão, dando uma olhada aqui, né, vou ler de novo. Hebreus 11, 39, 40. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Assim, fazendo uma breve análise aqui que está dizendo o versículo, né? Os irmãos ficam à vontade para julgar, mas o que eu vejo que está dizendo aqui é justamente isso, né? Que sem nós, né? Sem essa dispensação, né? Que a gente está aqui, a graça, né? O Senhor vindo, né? Cumprindo ali a vontade do Pai, né? Julgando o pecado ali na cruz. Nada disso seria isso aqui que os heróis da fé, né, que a gente vê, Moisés, Abraão, né, Davi, isso aqui tudo seria em vão se o Senhor Jesus Cristo não tivesse vindo e consumado agora, né, a obra dele, ou seja, sem nós, né, que eu entendo assim, né, sem nós, não está falando da gente em si próprio, né, nós, mas falando de nós como o corpo de Cristo, né? Sem isso, tudo que aconteceu, eles não seriam aperfeiçoados, né? Mas agora, como a graça se manifestou, né? A salvação se manifestou, o Senhor veio, né? Levou sobre si os pecados dos nossos, como os deles também, né? Dos santos do Antigo Testamento. Agora eles vão ser aperfeiçoados, né? No arrebatamento, né? Eu vejo dessa forma, né? Porque sem isso tudo, né? Sem que isso tudo tivesse ocorrido, né? A obra do Senhor, a salvação não seria manifestada para nenhum ser humano, né? Contudo, agora, né? Esse bom testemunho de fé que eles tiveram, né? Vai obter a perfeição por meio do que aconteceu. Eu entendi dessa forma, irmãos. Aqui da Bíblia, da Corrigida Fiel que eu estou aqui, ela leva lá para Hebreus 5:9, né? Que diz mais ou menos isso também, né? E sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, né? Então, conectando com esse pensamento aí, né? Acho que fala, né? Justamente disso, né? Sem nós, né, sem o Senhor, né, na verdade, ter vindo e consumado a obra da salvação, não ia adiantar nada, né? Tudo que eles sofreram, né? Porque se a gente ler o capítulo 11 de Hebreus, né, a gente vai ver que eram pessoas que o mundo não era digno, né? Igual o versículo 38 diz, né? Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, né? Então, assim, a gente vê que esses foram homens que sofreram, né, por amor, por fé a Deus,
né? Mas só que era necessário, né, a condenação do pecado. Né? Essas obras aqui que eles fizeram, né, por mais louvadas que sejam, né, e que nos testemunham, né, é uma testemunha para a gente de como andar, né, de como andar nesse mundo, elas necessitavam da obra do Senhor Jesus na cruz. Né? Então, foi necessário, né, o Senhor Jesus Cristo vir para que agora, né, essas obras desses santos, né, essas obras de fé, também, para que eles também sejam aperfeiçoados. Se nenhum irmão tiver